Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Travando Conhecimento. Meu nome é Ângela de Santana, muito prazer. Gente, eu gostaria que você imaginasse a cena que eu vou contar para vocês agora. Você está na sua casa, por volta de 7h30, 7h40 da manhã, preparando o seu café da manhã, preparando o seu dia. E de repente você começa a escutar gritos de mulher pedindo socorro da rua, vindos da rua. E você pensa um pouco, para um pouco, aí você volta a escutar os gritos de socorro. E esses gritos, eles vão se aproximando da sua casa. E de repente você escuta alguém batendo na sua porta e gritando por socorro. Você vai, abre a porta e se depara com uma jovem que, por volta de 22 anos, ela está vestida com um saco de lixo, gente. Ela está com uma coleira de metal para cachorro com cadeado no pescoço. E ela também tem fitas, muitas fitas adesivas em volta do pescoço. E ela está debilitada, ela está desesperada. Ela está pedindo encarecidamente que você a ajude, que você a deixe entrar. Pois é, gente. Esse é o caso criminal de Timothy Hallest Jr. Esse caso ocorreu em 7 de outubro de 2022, na cidade de Excelsior Spring, no distrito de Clay, na região da cidade de Kansas, no estado do Missouri, nos Estados Unidos da América. Essa jovem estava desidratada. Ela estava debilitada. A polícia chegou bem rápido, porque os vizinhos, alguns vizinhos já tinham ouvido os gritos dela e já se anteciparam e chamaram a polícia. Então, não a senhora que abriu a porta para ajudar a jovem não precisou chamar a polícia. A polícia já chegou na casa dela. Então, essa jovem contou para os investigadores que ela estava sendo mantida como refém na casa próxima a que ela estava desde do inicinho de setembro de 2022. E que ela estava na cidade de Kansas, caminhando pela rua, e que um homem chamado Timothy aproximou-se dela. Ele estava numa picape cinza e ele ofereceu para ela $350 para ela ir até a casa dele. Então, depois que ele ofereceu para ela esse dinheiro, ela entrou dentro da picape dele. E ele foi em direção da casa dele. Então, que na rota para a casa dele, ele colocou uma arma, apontou uma arma para ela e falou com ela para ela fazer sexo oral com ele. Ele a deu uma bebida para ela tomar
que essa bebida a fez dormir. Nesse dia, em setembro, ela estava usando uma peruca vermelha, ela usava uma saia de bailarina vermelha, ela usava camiseta do Harry Potter e quando eles chegaram até a residência do Timothy, ele a levou direto para um quarto no porão da casa, que parecia que esse quarto tinha sido construído exclusivamente para esse tipo de crime. E ela contou que no quarto ela foi algemada no pulso, que ela foi algemada no tornozelo e que o quarto era muito seguro, que só tinha a porta. E ela contou, descreveu o quarto como um quarto com armários com fechaduras, com luzes vermelhas, com correntes, com remo, e ela disse que tinha todos os tipos de material para se praticar uma tortura e que aquele quarto a aterrorizava, que mais parecia uma masmorra e que ele, o Timothy Hazlitt, a forçava a satisfazer as vontades sexuais dele. E ele contou para ela que ele tinha tirado a vida de duas mulheres que estavam reféns ali naquele quarto, porque elas não obedeciam ele, que elas não tinham obedecido. Que a primeira mulher, ele tinha tirado a vida dela com uma máscara de gás, que ela não aguentou 3 minutos com a máscara, e que a segunda mulher, que ele tinha eletrocutado ela, que ele tinha introduzido um aparelho eletrônico na vagina dela, que dava choques mortais, eletrocutava. E também que ele fazia com que ela usasse a máscara de gás. E quando tinha um ciclo que ela não conseguia respirar, que ele a deixava respirar. E ele falou para ela, falou, olha, se você não me obedecer, se você não fizer todos os rituais impostos, porque ele dava para ela, alimentava ela uma vez no dia com sanduíche de presunto ou de geleia. E ela tinha que antes praticar sexo oral com e da maneira que ele quisesse para que ela fosse alimentada. Então ele falou para ela, falou, olha, se você não me obedecer, eu vou te sufocar e vou colocar você dentro do barril, como eu fiz com as outras, com elas. Então, nesse dia que ela conseguiu se fugir, ela escutou o barulho dele saindo
para levar o filho dele na escola. Então, o tipo de fechadura da casa era magnética na parede. Então, ela viu que todos tinham saído, ele, o filho e outra pessoa, um outro homem que morava na casa, tinham saído. Ela arrancou a caixa da fechadura da parede. Então, quando ela arrancou, ela ouviu o clique da porta se trancando. Foi quando ela correu as escadas acima. Aí ela se deparou na sala, que na sala tinha uma arma. E, e logo ela viu a porta de saída que estava aberta. Ela viu o cachorro lá fora que estava se alimentando. Então ela alcançou essa porta, saiu e alcançou a rua. Então a polícia tirou o colar, né, a coleira que ela estava com ela no pescoço, sabe? E ela foi levada para o hospital. E ela confirmou com a polícia o local onde ela estava, em cativeiro, onde ela foi mantida, refém, no cativeiro, na masmorra. E a polícia foi até a casa onde ela indicou. E chegando lá, o morador não estava. Ele ainda não tinha voltado. Passado algum tempo, ele foi parado pelos policiais, próximo à casa dele, em frente à casa dele, foi pedido os documentos dele, e confirmado que ele era Timothy Hazlitt. Eles entraram dentro da casa, tudo que ela descreveu foi perfeitamente verdade. Eles encontraram o quarto foi como ela tinha descrito. O quarto tinha luzes vermelhas, o quarto tinha correntes, o quarto tinha câmeras, sabe? E tinha armários individuais, nichos, com armários com cadeado. Muitos tinha remos e tinha câmeras, um sistema de câmera. Tinha câmera que conectava com a câmera fora do quarto, sabe? E muitos objetos usados para tortura, inclusive a câmara de gás, a máscara de gás, que a mulher falou que ela usava, sabe? Que ele a torturava todos os dias. Todos os dias ela era torturada naquela masmorra. Então, as investigações, ele foi preso no mesmo dia. A caminhonete dele, a picape dele foi apreendida, celulares que estavam com ele, tudo foi. Os celulares foram baixados, tudo que estava no celular foram vistos. Ele tinha vários e vários celulares, tinha muitas câmeras, tinha arma. Ele tinha uma criança, o filho dele, que era uma criança de 8 anos, morava com ele, sabe? Ele tinha a guarda compartilhada dessa criança. E ele foi para a primeira audiência dele, investigativa, de interrogação. Ele negou todas as, as acusações, negou tudo, 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 tudo. E a polícia estava procurando
uma testemunha, sabe, que ia ajudá-los nos homicídios, dos quais a mulher tinha contado, das duas mulheres que ele contou para a mulher. A polícia tinha uma testemunha. Foi encontrado algo que levou a essa testemunha. Então, desde o dia que a mulher conseguiu fugir, que a polícia estava trabalhando, sabe, para encontrar essa testemunha. Essa testemunha, ela já tinha sido dada como desaparecida pela família. A família procurou a polícia em junho de 2022 e eles falaram que não estavam conseguindo ter contato com ela, que ninguém sabia do paradeiro dela, sabe? Então eles estavam numa investigação para saber o paradeiro dessa mulher. E quando foi em outubro de 2023, quando o processo já estava, o processo do Timothy já estava mais em andamento, ele já tinha sido ouvido e ele já tinha sido acusado de sequestro, de estupro, de sodomia, 4 sodomia, 1 sequestro, estupro, sabe? Ele foi acusado por pôr em risco o bem-estar de uma criança, por deixar uma arma ao alcance de uma criança. Esses, esses crimes ele já estava sendo acusado. Mas o crime contra homicídio ainda não, eles não tinham, eles precisavam dessa testemunha, sabe, para ter como trabalhar, sabe? A testemunha era Jane, Jane, até eu lembrar o segundo nome dela, tá, gente? Então, eles começaram a, a busca, a investigar. A última vez que ela foi vista, a fazer entrevista com as pessoas que tinham visto a Jenny Cosdell. Então, quando foi em junho de 2023, a polícia de Springer, de Excelsior Spring, foi chamada num local, numa cidade próxima, porque havia sido encontrado por caiaques, pessoas que praticam caiaque, no rio Missouri, um baú com restos mortais humanos. E tudo indicava que esses restos mortais eram de uma mulher. Então a polícia foi para lá e foram envolvidos todas as autoridades necessárias e foi colhido a, a, amostras de DNA, sabe? Essa, o barril onde ela foi encontrada tinha marcas de tiros, mas dificultava saber, os peritos saberem a causa da morte dessa mulher, desse que aconteceu com o corpo. Ela só tinha
o fêmur quebrado. Então, a Crossdale, ela tinha já passagem pela polícia, sabe? Ela tinha sido é, detida por algumas vezes. Então, eles fizeram os testes de DNA e ficou comprovado que, que aquele corpo era da Jane Crossdale. Então, eles levaram aquilo para junto do processo, quer dizer, a testemunha que eles tinham estava morta. E o Timothy Hazlitt foi acusado da morte da Jane Crossdale, porque ela era testemunha no caso. Então, gente, os advogados dele não, não aceitaram aquilo, sabe? E diante das evidências e das provas que eles tinham, que foram conseguidas na masmorra e que foram conseguidas no celular dele, ele foi acusado esse ano, no mês de setembro. Ele foi acusado pela morte de Jane Crossdale. Então, agora ele responde pelo homicídio também da Jane Crossdale. As investigações não pararam, porque há um sumiço muito grande de mulheres negras nessa região, pelo menos mais duas. Já se tem notícia de que a polícia encontrou pistas da terceira mulher. Vamos ver o que a polícia vai encontrar aí. A polícia já sabe que esse quarto, essa masmorra para tortura, os vizinhos contaram que houve barulho de construção, movimento de construção, as lojas também, em 2021. Então, gente, o júri dele está marcado para 1º de dezembro de 2025. Será o júri de Timothy Hazlitt. Eu espero que até lá a polícia já tenha, sabe, provas suficientes e encontrado as mulheres, a outra mulher, né, que falta encontrar, para que ele responda pelos crimes dele, pela tortura, pelos estupros. Então, vamos aguardar. E aí, quando tiver o júri, eu trago aqui para vocês, tá bom? E, gente, aproveita que estamos juntinhos e se inscreva no canal. Deixa o seu like, toca no sininho, compartilha, comenta, participa, gente. Participa do canal. É muito bom estar aqui com você. E lembre-se, tenha cuidado e esteja sempre alerta, hein? Não vacila, não. Muitíssimo obrigada por me assistir e até o próximo vídeo. Tchau!